Sabe aquele comportamento típico de criança que por causa de um desentendimento, por causa de uma briga, um grupo inteiro passa a boicotar uma única criança e para de chamar ela para brincar? Acho que isso acontece principalmente no universo feminino. Acho que toda menina já passou por isso quando as suas amigas passaram a evitá-las. E aí eu pergunto para vocês já foram cancelados? Oiê, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Essa semana eu vi que muitas pessoas pararam para refletir sobre a questão da cultura do cancelamento, vi muitos posts sobre o assunto e achei que era uma boa oportunidade para parar e conversar aqui um pouquinho com vocês. E aí eu fiz várias anotações, trouxe vários assuntos para a gente poder relacionar com a questão da cultura do cancelamento. Vamos começar? Nós sabemos que o termo cultura do cancelamento, ele foi eleito em 2019 como o termo do ano, por um dicionário chamado McCurry, que faz anualmente uma seleção de linguistas e de teóricos especialistas no assunto para poder identificar quais foram as expressões, os termos que mais moldaram o comportamento humano naquele ano. Se a gente abrir o dicionário e for procurar o conceito da palavra cancelamento, a gente vai ver que cancelar significa tornar nulo, tirar valor, que é exatamente o que é a cultura do cancelamento. Então, quando a gente fala sobre cultura do cancelamento, nós estamos falando sobre uma prática de interromper o apoio principalmente a figuras públicas. Pode ser um artista, pode ser uma marca, pode ser até um produto. Alguma coisa que tenha tido uma conduta que um grupo de pessoas considerou inadequada, principalmente comportamentos considerados então preconceituosos. Vamos lembrar alguns casos de pessoas que foram canceladas em 2019? Vocês se lembram que o ano passado nós tivemos todo um movimento na internet pedindo para as pessoas pararem de assistir os filmes do cineasta Woody Allen? Justamente porque ele foi cancelado devido a um relacionamento com denúncias de abuso sexual. Mais ou menos a mesma coisa aconteceu com o ator Kevin Spacey, que perdeu vários trabalhos justamente por ter se relacionado com o mesmo tipo de denúncia. Aliás, quem se lembra que em 2019 o Oscar, o grande Oscar, não teve um apresentador? Porque na véspera da celebração, o ator que ia apresentar também foi cancelado. A internet resgatou uma série de tweets do ator que ele havia feito em 2016, melhor dizendo. E esses tweets, eles tinham um caráter muito homofóbico. E quando ele foi pressionado, ele não pediu desculpa. Mas a gente não precisa falar apenas de pessoas fora do Brasil. O Brasil tem várias figuras que também estiveram relacionadas com questões acerca da cultura do cancelamento. Por exemplo, o Nego do Borel, a Anitta, o Silvio Santos, que de vez em quando fala algumas besteiras bem grandes, a própria atriz global Alessandra Negrini. Eu não sei se vocês se lembram, mas Alessandra Negrini, ela foi acusada de apropriação cultural, porque no carnaval de 2019 ela usou um cocar. E muitas pessoas ficaram ofendidas com a fantasia dela, porque consideraram que era de muito mau gosto, porque índio não é brincadeira, e que o fato de uma atriz que tem tanta visibilidade sair fantasiada de índio diminuía a seriedade com a qual deveria ser tratada a luta dos indígenas. Então, a gente pode dizer que uma das grandes frases de 2019 e de 2020 seria: diga-me quem cancelas, que eu direi quem tu és. Qual que é o problema de tudo isso? O problema é que na maioria das vezes esse cancelamento ele se torna quase que uma perseguição. Aliás,
há pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, tínhamos outros termos para poder falar da mesma coisa, que era a ideia de linchamento virtual. E de linchamento, nós sabemos que a nossa história está cheia. Vamos lembrar. Quem se lembra aqui das milhares de mulheres que foram queimadas vivas em fogueiras durante a Idade Média pela Igreja Católica? E para não ser injusto, já que a gente está falando de cristianismo, de Igreja Católica, a gente pode citar como exemplo o Calvário de Jesus, que andava sendo apedrejado, sendo linchado com a cruz nas costas para poder receber a sua pena de morte, que aliás era uma pena de morte tipicamente romana, muito comum naquele momento. Tem uma cena que eu gostaria de lembrar com vocês, que abre o livro do filósofo francês Michel Foucault, O Vigiar e Punir. Quem quiser ler esse livro é sensacional. No Vigiar e Punir, o livro logo de cara, ele abre com uma cena de um condenado que após receber uma série de torturas, ele tem os seus membros amarrados, né, suas 2 pernas e os seus 2 braços amarrado em 4 cavalos diferentes e depois ele é literalmente esquartejado. E a gente está falando aí de uma cena real. O que acontece? Essas situações de suplício em praça pública são um grande gozo da modernidade. Eram grandes eventos que aconteciam onde as pessoas levavam os seus filhos, as crianças, para poderem assistir, para poder praguejar, para poder xingar, para poder jogar alimento podre e ficar ali assistindo o condenado receber a sua expiação. Então as pessoas eram executadas em praça pública e todo mundo se deliciava com essa imagem. O que eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso? Existe um sistema de pensamento por detrás de tudo isso, ou seja, um pensamento que foi estruturado ao longo do tempo e que permite que eu e você e milhares de pessoas tenhamos esse tipo de pensamento e inclusive esse tipo de ação. E é isso que eu quero discutir com vocês hoje. Vamos voltar um pouquinho para trás? Costuma-se dizer que os primeiros filósofos viveram na Grécia mais ou menos no século 7, século 6 a.C. Nós chamamos eles de filósofos pré-socráticos, principalmente depois que a filosofia se centralizou muito na figura de Sócrates, né? Posteriormente. O que acontece? Esses primeiros filósofos, os filósofos pré-socráticos, eles buscavam uma coisa, a compreensão do universo. Eles buscavam entender o princípio racional do universo, que até então era explicado mitologicamente. Então eles pararam para olhar esse mundo e fizeram questionamentos buscando qual era a unidade mínima, qual era a unidade básica de todas as coisas. Até então, esse universo ele era explicado pela geração dos deuses e esses filósofos buscaram respostas racionais para a constituição desse mundo. Cada um desses filósofos vai dar uma resposta diferente sobre a questão da origem do universo. Uma resposta que é muito conhecida por vocês é a do Pitágoras, por causa do Teorema de Pitágoras. Segundo ele, o mundo, a origem do mundo é um número e o número está em todas as coisas. Mas, para nossa discussão aqui, para a gente entender e debater um pouquinho mais sobre a questão da cultura do cancelamento, eu queria destacar 2 filósofos pré-socráticos, Heráclito e Parmênides. Vamos lá? O Heráclito é um filósofo que acredita que o mundo está sempre em constante transformação, que a única realidade que existe é o movimento, que quando a gente olha para uma coisa e ela parece parada, isso é uma ilusão. Um exemplo. Você agora, se você se esforçar muito para ficar aqui parado na minha frente, não tem nada de parado. Você continua respirando, os seus órgãos estão em movimento e, inclusive, você está envelhecendo nesse momento. Tá, vamos pegar uma coisa mais sólida, não precisa ser uma pessoa, uma rocha. Vocês acham que realmente uma rocha está estática? Para pensar. A rocha ela está instalada na terra. Se a terra gira o tempo todo, como que a gente pode dizer que a rocha está parada? Então, o que o Heráclito está dizendo é que o mundo vive sempre em uma constante transformação. E ele dá a isso o nome de devir. E para ilustrar essa ideia, o Heráclito ele cria uma imagem muito bonita, que é a seguinte. O Heráclito vai dizer que nunca um homem se banha 2 vezes no mesmo rio. Por quê? A segunda vez que o homem entrar no rio,
primeiro, o rio já passou. E segundo, o homem também não é mais o mesmo. É muito bonita a teoria do Heráclito, né? Só que, opostamente ao pensamento do Heráclito, nós temos Parmênides, o oposto. Parmênides acredita que as coisas são estáticas, que o mundo é imóvel e que a transformação, o movimento, ele é apenas aparente. Então, uma pessoa, ela nasce, ela cresce, ela envelhece, e apesar dessa constante transformação, há algo nela que é essencial. Há algo nela que nunca se transforma. Ou seja, por mais que tenha muito movimento, todo mundo tem uma essência. O que está em jogo? O que está em questão aqui? Com essa teoria do Parmênides, se inicia um princípio de pensamento, que é o da identidade e o da não contradição, que depois vai ser aprofundado por Aristóteles. Para o Parmênides, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Para ele, ou é ou não é. Não há espaço para ambivalência. Então, espera. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte. No início do mundo, a mitologia explicava as coisas de uma maneira não racional, alegórica, simbólica, contraditória. Os primeiros filósofos, cada um com respostas diferentes, alguns, no caso Heráclito, vai olhar para isso, vai buscar uma resposta racional, mas sem necessariamente desconsiderar a ambivalência da vida. Do outro lado, Parmênides vai fazer o contrário. Parmênides vai olhar para esse mundo e buscar uma resposta unívoca, ou seja, uma interpretação única, baseada na ideia de identidade e não contradição. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Esse raciocínio do Parmênides, na verdade, ele é a nossa maneira de pensar. A filosofia ocidental, a história da filosofia ocidental, ela é uma história da negação da ambivalência. É como se ela tentasse pegar o devir e jogar fora. E é uma história de tentar encontrar uma verdade universal das coisas. E se uma coisa ou é ou não é, quando eu tenho certeza de alguma coisa, isso justifica que eu combata o contrário, porque ele é mentira. Se eu conheço a verdade, a mentira ela deve ser combatida e excluída. O que eu quero que vocês percebam é que ao longo do tempo nós fomos criando discursos de verdade, seja através da religião, seja através da ciência, e isso justificou muitas atrocidades na história. Por exemplo, as cruzadas no final da Idade Média, que devido ao discurso de reunificar o mundo cristão que havia sido quebrado com o cisma do Oriente, eu tive a justificativa para matar milhares de islâmicos. Outro exemplo, os maias, os incas e os indígenas brasileiros que sofreram literalmente um genocídio com um argumento civilizatório. Mas, se a gente for pensar no próprio genocídio dos judeus que aconteceu com o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, com argumentos ditos então científicos de eugenia, ou seja, de pureza das raças. Um exemplo bom também que eu anotei para vocês é a Guerra do Vietnã e a ditadura militar brasileira. Ambos foram justificados por causa da ameaça comunista, ou seja, para defender um argumento, um discurso de verdade que para nós é extremamente consolidado e verdadeiro, que é a ideia de democracia. E aqui a gente chega num ponto-chave do que nós estamos falando, que é a modernidade, ela carrega com ela mesma uma contradição, um paradoxo, que o francês Michel Foucault vai chamar de antinomia moderna, ou seja, uma contradição. O que eu quero dizer para vocês? Talvez a grande característica da modernidade seja uma busca por liberdade. Se a gente for parar para pensar nos grandes eventos que ocasionaram e que caracterizaram a modernidade, vocês vão perceber que a ideia de liberdade ela é a grande bandeira. Por exemplo, a Reforma Protestante, que lutou pelo livre exame, ou seja, a possibilidade de que todas as pessoas pudessem ler a Bíblia, então passaram a ser educadas para poder ter a liberdade de ler. Aliás, obrigada Lutero por ter feito isso, você foi muito generoso com a gente. Mas não só a Reforma Protestante, o Iluminismo, a Revolução Francesa, que é um dos maiores eventos da modernidade. Aliás, a Revolução Francesa
com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, ela derrubou o antigo regime absolutista e abriu espaço para que a gente, inclusive, iniciasse a nossa democracia. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que a modernidade passou a ser um dos valores máximos para cada um de nós passamos a desenhar um projeto de comportamento, de civilização e até de boas maneiras. É claro que esse projeto de comportamento ele vai se alterando e se alternando conforme o tempo, mas a questão é que nós vamos começar a censurar determinados comportamentos que consideramos inadequados. Seja no campo da sexualidade, seja no campo da alimentação e inclusive até na nossa relação com o meio ambiente. Lembra que nós falávamos sobre a sociedade disciplinar no Foucault? Tem um outro filósofo francês chamado Gilles Deleuze que vai olhar para tudo isso e vai perceber que nós refinamos o poder disciplinar e transformamos ele em um poder de controle, que é o momento em que nós estamos vivendo. Segundo Gilles Deleuze, o que nós vivemos hoje é uma sociedade do controle. E a sociedade do controle ela é caracterizada pela invisibilidade e pelo nomadismo do poder. O que isso significa? Invisibilidade porque não é possível enxergar esse poder numa única fonte. E nomadismo porque ele vai mudando de lugar. O que eu quero que vocês entendam com tudo isso? Quando a gente fala sobre uma sociedade disciplinar, nós estamos falando sobre dispositivos de controle, ou melhor dizendo, dispositivos de poder centralizados em instituições. Quando nós passamos para a sociedade do controle, nossos dispositivos de poder estão fluidos, que é um termo do sociólogo Zygmunt Bauman. E citando o próprio Deleuze, ele diz o seguinte: as sociedades disciplinares são aquilo que estamos deixando para trás, o que não somos mais. Estamos entrando na sociedade de controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea. Portanto, o controle é a nova maneira pela qual se exerce o poder. Ou seja, o que o Deleuze está dizendo é que nós substituímos o poder disciplinar pelo poder de controle, que é essa grande antinomia da modernidade. E a questão é, nós adoramos controle. Quer ver uma imagem? Quem lembra daquela vizinha que fica sempre ali na janela esperando aquela moça de seios fartos passar para poder olhar e falar assim, olha lá o decote dela, safada, que mulher é essa que anda na rua com um decote desse? Mas a gente pode ter alguns exemplos bem contemporâneos, que são esses ódios do bem. Por exemplo, aquele que diz assim, o vegetariano, que diz assim, ah lá, ó, safado, comedor de carne, né? Então são esses ódios do bem que na verdade são mecanismos dispositivos de controle. Existem muitas pessoas, inclusive, que acreditam que não tem preconceito e acham extremamente justo eu cancelar alguém justamente por aquela pessoa se atrever a ter um preconceito. Mas aí é onde eu queria que vocês parassem para pensar. Juntando tudo isso que eu falei para vocês, eu gostaria que vocês refletissem. Por quê? A liberdade não nasce exatamente do conflito? Será que a democracia não seria exatamente um pacto com o diferente? E para encerrar, eu gostaria de citar para vocês uma frase do cientista político português João Pereira Coutinho, que diz o seguinte, falando do Burke: nada de universal pode ser racionalmente afirmado sobre qualquer assunto moral ou político. E aí eu pergunto, se nada realmente universal pode ser dito acerca desses assuntos, para que cancelar?